Estamos de volta com o Show da Cultura. Apresentação Meli Silva. Olha, 16 horas e 1 minuto, 16 e 1. Tá chegando aí o Momento Família. E agora, no programa Show da Cultura, Momento Família. Com a presença da psicóloga Rosiane Delgado. Tudo bem, Rosiane? Boa tarde, como é que você está? Boa tarde, Eli. Boa tarde, professora Delamares. Boa tarde, ouvintes. Pois é, eu achei interessante hoje esse tema que você estará abordando aqui. Né? O tema de hoje é ausência parental. Isso. Tá. Antes de trazer uma outra informação aqui, eu já faço de cara essa pergunta. O que é a ausência parental? Certo. Quando a gente vai pensar de ausência parental, é quando a criança ou o adolescente, ele vai se desenvolvendo e vai crescendo com a ausência dessas figuras paternais, que seria pai, mãe ou quem os substitua. E isso, na verdade, influencia ou interfere no desenvolvimento da criança e do adolescente em razão da necessidade deles sentirem de ter que receber carinho, cuidado, proteção, saber que tem uma segurança de uma pessoa que está ali cuidando dele. Pois é, eu fiz essa pergunta primeiro para a Rosiane pelo seguinte, olha aqui, vou trazer uma informação que está estampada no site da Rádio Cultura. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar atendimento a uma vítima de queda em um prédio abandonado localizado na Avenida JK, em Foz. No local, a equipe se deparou com um adolescente de 16 anos de idade que sofreu uma queda de 4 metros. Segundo informações, na noite de terça-feira, dia 29, por volta das 21 horas, aproximadamente 10 adolescentes foram até o prédio, onde prestariam uma homenagem a um amigo que recentemente perdeu a vida no local. Foi um outro adolescente também, que infelizmente, a gente não costuma estar falando sobre isso e tudo mais, mas até pelo tema que nós estamos abordando aqui, o que aconteceu foi que o primeiro adolescente, ele acabou se jogando, né? E ontem, os amigos foram lá para prestar uma homenagem, quase que acontece uma outra tragédia. Agora, o que está acontecendo com os nossos jovens, os nossos adolescentes, hein, Rosiane? É uma pergunta que a gente faz, né, a nós mesmos, às outras pessoas, mas eu acho que não existe uma resposta única para a gente poder estar esclarecendo isso, porque se a gente tivesse, a gente estaria até correndo atrás para resolver, né? É muito problema, muita doença, muito mal entendido. Dentro da questão da ausência parental, a gente pode entender também que essa ausência dessa figura paterna, ela pode acontecer tanto com a questão do luto, né, o falecimento de um dos pais, ou também, que a gente pode imaginar, que as pessoas às vezes não se dão conta, é quando os pais eles se deixam paralisar ou perder a voz ativa na relação com os filhos. Deixa o filho fazer o que quer. É mais ou menos isso, nesse caminho sim. Esse é um dos casos que a gente pode entender que entraria nessa condição aí da perda da voz ativa, né? Por exemplo, ausência parental pode interferir no bem-estar, por exemplo, da criança ou do adolescente? No caso, eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu com esse adolescente, mas a gente percebe hoje um problema muito sério que são pai, mãe, trabalhando, fica o dia inteiro fora, certo? Às vezes o filho com 17 ou 16 anos, filha com 15, 16, acaba ficando praticamente o dia todo sozinho. Essa ausência, ela é problemática? Com certeza. No caso desse adolescente, a gente não sabe, a gente não conhece o caso com profundidade, mas a gente pode entender que tinha alguma coisa que já estava acontecendo. Se ele chegou às vias de fato de uma condição de suicídio, é porque a coisa já vinha por algum tempo, já, assim, digamos, denunciando que algo estava errado. E possivelmente não foi feito nada, né? As pessoas que estavam em volta protegendo, ou vamos colocar a hipótese, né? Como a gente falou, a gente não conhece o caso com profundidade. Ou as estratégias que foram usadas para tentar ajudar esse adolescente, para evitar, na verdade, chegar a uma situação como essa, que seria, digamos assim, o topo da problemática, né? Que seria uma condição mais irreversível, a morte. Então, isso é muito importante para poder pensar.
Até que ponto, por exemplo, qual era a história dessa pessoa? A gente pode se fazer várias perguntas. Existia alguma questão em relação à dinâmica desse adolescente? Tinha algum diferencial em relação aos outros colegas? Havia uma autoaceitação? Ele era aceito pelas pessoas? Ele se aceitava? Então, a gente pode questionar uma série de hipóteses para poder tentar entender e montar essa história. Porque o objetivo, o que é? É se a gente conseguisse, na verdade, mapear essa situação para que ela não venha a se repetir. Aí você vê também o absurdo que eu vejo, se o local já era perigoso, o que esses amigos queriam fazer lá em homenagem? A homenagem ao quê? Entende? Então, você vê que há uma falta de lucidez e discernimento muito grande. Tá, mas dá para detectar, por exemplo, quando um jovem... Eu estou colocando com adolescente, claro, porque nós estamos falando aqui de crianças e adolescentes. Então, estou colocando essa faixa aqui. Mas, claro que inclui também pessoas adultas que têm esse tipo de problema. Dá para, de repente, você ver alguma coisa, algum sinal, algo que possa chamar a atenção que, olha, essa pessoa não está bem, ele, de repente, está indo para um lado perigoso. Olha, ele comentou algo que... Dá para, de repente, acender aquela luzinha vermelha do alerta? Sim, com certeza. Só que quem vai, na verdade, ter essa visão são as pessoas mais próximas. Porque as pessoas que têm um contato mais social, dificilmente elas vão conseguir captar algum detalhe, a não ser que seja algo muito óbvio, que seja uma questão bem pontual e ela pode, na verdade, sinalizar e pedir ajuda. Mas a gente entende o seguinte, que a presença parental ou a ausência, quando há uma ausência parental, fica difícil de detectar o que está acontecendo. Então, a pessoa se surpreende com uma situação como essa. Não estou dizendo que foi o caso, porque eu não conheço. Nós estamos colocando aqui... No geral. No geral. Isso, mas aí o que a gente pode entender? Quando há uma presença parental, ou seja, alguém acompanhando, alguém ali junto, alguém entendendo o que está acontecendo com a vida daquele filho... É mais fácil de você conseguir, digamos assim, trabalhar alguma questão, se já houver um problema, ou remediar, que seria o prevenir problemas maiores. Algum problema sempre vai acontecer, isso é inevitável, mas se você conseguir, pelo menos, detectar que tem alguma coisa errada no começo, aí a tendência é você ter mais tempo de tentar resolver a situação, porque aí já não está mais instalada uma situação crônica. Se a pessoa chegou nas vias de fato de um suicídio, então a gente pode entender que alguma coisa crônica já estava instalada. E a pergunta é, será que as pessoas estavam percebendo? Alguém estava percebendo? E também aquele negócio, às vezes a pessoa percebe, não sabe a quem pedir ajuda, quem é de fora. Se a família percebe, aí é outro caso. Aí eles têm a obrigação de procurar ajuda, de pedir ajuda. Se a pessoa é de fora, aí ela vai ter que ver a percepção dela. Né? Aliás, você que está acompanhando agora o programa, você pode mandar a sua pergunta. Se você tem alguma dúvida, se quer fazer alguma pergunta para a Rosiane Delgado, que é psicóloga, você pode participar pelo WhatsApp, o 9827-8200, ou você pode ligar aqui direto na Rádio Cultura no 3026-8020. Tá. Agora, existem os dois lados da moeda. Existe essa questão dos pais ausentes, mas existe também aquela questão dos pais presentes até demais, que cobram demais, que sufocam o filho. Existe ou não? Existe sim. Aí a gente pode entender assim, que os pais, como é que eles percebem? Às vezes eles nem percebem que estão ausentes. Aquela ausência que é mais óbvia, ok, tipo a pessoa só vê o filho um determinado horário, quando chega em casa do trabalho, às vezes o filho já está dormindo, aí já é uma coisa mais óbvia. A questão da ausência precisa ser trabalhada para que isso possa mudar, né? Esse contato, essa interação no dia a dia é importante que ela haja, que ela exista. A outra questão que a gente está falando, que é uma situação mais complexa, é quando os pais, eles, na verdade, nem percebem que eles estão ausentes. Como é que essa ausência ela acontece? Quando esses pais se defrontam com demandas, ameaças ou agressões da criança ou do adolescente. E aí eles acabam cedendo. A coisa do ceder, só que o ceder não como uma condição exceção, mas eles começam a ceder como uma condição padrão. E isso começa o problema. Como assim condição padrão, ceder condição padrão? Isso, então sempre que a criança ou adolescente faz ameaças, tem demandas, digamos assim,
tem uma necessidade além daquela rotina, eles fazem às vezes ameaças, chantagem, aí eles não estão cansados, estão de saco cheio. Ah, então tá, vai, faz o que tu quer. Isso é ceder, né? Eles cedem aos pedidos, aos clames da criança ou do adolescente. Só que ele faz isso constantemente, porque ele não está afim de se aborrecer, não está afim de esquentar a cabeça, de pensar como é que ele vai ajudar o adolescente, o filho, a criança, a resolver a situação, encontrar um melhor jeito. E aí aquilo começa a ser um padrão, sempre está cedendo, não, vai lá, não quero nem saber. Não estou preocupada, está tudo certo. Ou seja, ela não está investigando o que de fato está acontecendo dentro daquelas... Ela sabe que alguma coisa não está legal, dentro dos pedidos do filho, ou daquele comportamento às vezes mais agressivo, mas ela vai cedendo. Só o que vai acontecendo? Ela está privando essa criança ou adolescente da presença parental. Porque a presença parental, o que é? É ir colocando limite. Não, você não pode. Ah, mas eu quero ir. Vai ficar querendo, não pode. Não, mas eu vou. E você vai ter que ter paciência, vai ter que ter disposição para você ficar naquele jogo até aquela criança, aquele adolescente ceder. E quando o adolescente mora, por exemplo, com um avô, com uma avó, né, mora com algum parente que não está morando com o pai, e aí chega uma certa época e ele já começa a falar o seguinte: você não é meu pai nem minha mãe para me mandar. Isso, aí é legal. E a gente tem umas regrinhas. Por exemplo, eu digo o seguinte: quem é o responsável provedor daquela casa? Qual a relação que se estabeleceu naquela casa? Aquele adolescente, ele está lá, mas ele não é maior de idade. Então, alguém está responsável por ele. Então, o responsável é que manda. Então, tem que já estabelecer essas regras antes. Então, não é se não sou seu pai, sua mãe, mas você está aqui na minha casa, eu estou cuidando de você, eu sou responsável por você. Então, aqui é eu que vou decidir. Então, eu dou a última palavra e acabou. Não tem muito o que fazer, porque se ele está naquela condição de cuidado, de zelo, de orientação, esse tipo de fala aí você tem que trabalhar de uma forma em que você faça o acolhimento, mas você vai ter que fazer um enfrentamento. Por exemplo, um adolescente que ele resolve sair de casa num horário inadequado e os pais falam: não quero que você saia porque é horário inadequado e hoje não é o momento para você sair, não é a hora para você sair, hoje não é um dia legal para você sair. E ele: não, eu vou. O que os pais podem fazer? Gritar? Prender? Não. Fica na porta. Não, você não vai sair. Faz um bloqueio na porta, falando tranquilamente. É uma técnica, por exemplo. Não, você não vai sair, fica ali plantado. E você vai trabalhando depois os detalhes, né, dentro do consultório, e a gente vai dando as dicas como é que você vai fazendo essa abordagem, né? Eu estou falando assim superficialmente, por alto. E até aquele jovem entender que ele tem que negociar. Ele tem que trabalhar a negociação com esse tutor, seja o pai, a mãe ou o substituto. É aí que entra uma pergunta, perdão, que eu até gostaria de fazer para o pessoal do Conselho Tutelar, mas como nós temos a eleição no próximo domingo, fica até difícil colocar alguém do Conselho hoje no ar. Essa questão. E aí, a palmadinha que todo mundo hoje fala, abomina, que o pessoal recrimina e diz que não pode e tudo mais e tal, a famosa, né, palmadinha no bumbum. Isso não ajudaria já desde o início? Porque não diz que é de pequeno que se torce o pepino? Então aí a gente pode considerar a condição da criança, você está falando, né? Porque, por exemplo, se você cuida, você educa a criança, ele vai crescer um adolescente que respeita. Sim. Né? Claro, com certeza. Você chega na criança e fala, a criança desde pequena, ela sabe que a voz ativa é a do pai e a da mãe, como quando o adolescente vai acontecer a mesma coisa. Não, porque hoje, o que a gente percebe, Rosane, é que tiraram a autoridade da escola, do professor, do pai, da mãe. Pô, eles estão jogando desmarcado, amigo. Então aí, sabe, do jeito que dá. Na verdade, essa lei também está relacionada à questão da agressão, assim, de machucar, de lesar a criança, né? É nesse sentido, né? Mas o que a gente pode pensar, existe também uma técnica que a psicologia tem, que é o abraço de urso, que é usado para criança, principalmente até uns 7 anos. Então, você pega aquela criança que ela está nervosa, agressiva, chuta, às vezes ela se bate na parede. Vou considerar uma casuística de uma criança de 5 anos que mora sozinha com a mãe. E que o quadro é que a mãe não estabelece limites para ela. Então, é uma criança bem agitada. Uma das técnicas
que a gente sugere, no caso desse caso que eu estou colocando, é o abraço de urso. Então, na hora que a criança está muito assim agitada e se batendo, a mãe abraça, pegando a filha pelas costas, né? E fica lá abraçado durante 1 hora. Nossa. Fica lá. Aí a criança vai querer cuspir, vai querer chutar e ela segura a criança. Ela não vai precisar fazer isso muitas vezes. E ela também não tem que falar nada. Então, ela faz aquilo, aí depois ela não vai precisar fazer tantas vezes. O máximo que se chegou dentro de casa, o uísque foi 7 vezes. E depois não precisou mais. A gente foi trabalhando essa questão da autoridade, a pessoa teve que mudar essa forma de interação com a criança. E, ao mesmo tempo, esse contato físico de que eu estou aqui com você. Porque, na verdade, o abraço de urso, a gente pode pensar que é a mensagem que está se trazendo através dele, né? Que eu estou com você, eu estou aqui, eu não estou abandonando você. Maravilha, olha, você tem algum adolescente em casa, ou alguma criança em casa que tem esse problema? Você gostaria de fazer alguma colocação? Você pode ligar aqui na Rádio Cultura ou pode passar sua mensagem pelo WhatsApp 9827-8200. O telefone da Rádio Cultura 3026-8020. Eu vou para o intervalo comercial e a gente volta já com a sequência do Show da Cultura. Show da Cultura. Show da Cultura. Um show no seu rádio. Olha, 16 horas e 21 minutos, WhatsApp da Cultura 9827-8200. Ô, Rosiane, tem pergunta para você no WhatsApp aqui da Rádio Cultura. Olha, estou ouvindo, gostaria de fazer uma pergunta. Meu neto mora comigo, a mãe dele também, neto de 5 anos, tá? E o outro de 8. Todo dia a mãe sai para trabalhar, mas o de 5 é muito impossível. Nem sei mais o que fazer. Eu disse que ia levar ele numa psicóloga, né? E é a Cecília Dávila que está perguntando e já está agradecendo. Olá, Cecília, boa tarde. Obrigada pela tua consideração, de estar mandando uma pergunta. Vamos ver se eu consigo ajudar você. Bom, você falou que o seu neto de 8 anos, ele é impulsivo, né? Não dá assim, a gente teria que ter mais elementos para entender o porquê dessa dinâmica de funcionamento dele, conhecer um pouco mais da história. O que a gente, assim, já poderia começar a pensar? Você tentar verificar, assim, quais são os momentos que ele tem esse tipo de impulsividade, agressividade. Começar a observar em que situações você percebe que ele tem esse tipo de comportamento. Se é constantemente, se é quando a mãe chega, se é quando a mãe sai, se é algum momento quando ele chega da escola, não sei, se bem que 5 anos não está na escola ainda, né? Está só dentro de casa, de 8 anos, é que provavelmente ele está na escola, né? Então, observar se é o momento que ele está sozinho com a senhora. Então, já é importante detectar para poder investigar o que acontece. O de 5 que ela disse que é muito impossível. Pois é, então eu teria que verificar assim, quais são os momentos que ele fica bem impulsivo, que ele fica mais agitado. Será que é a falta da mãe? Não sei, tudo isso a gente teria que pegar os detalhes, né, para a gente poder saber. Mas se a gente conseguir detectar os momentos, a gente começa a fazer essa investigação para poder chegar nessa resposta. Seria, por exemplo, importante um acompanhamento psicológico? É importante investigar, até para saber, assim, o que ele está trazendo de sintoma. Então, se ele está manifestando isso, ele pode estar refletindo uma questão que seja bem particular dele, alguma demanda dessa criança em si, ou ele pode estar sinalizando algum outro problema do contexto familiar. Perfeito. Rosane, tem mais uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer. Você, por exemplo, você pode deixar alguns exemplos de criança que, de repente, ela é estável, por exemplo, ao mesmo tempo que ela está de bom humor, está na boa, de repente ela começa a ficar agressiva, começa a ficar... E qual o problema que pode, de repente, ser detectado numa criança dessa, já que a avó que fez a pergunta? A questão do bom humor? Do bom humor e, de repente, uma hora para outra ela já muda e tal, e isso é em qualquer momento, em qualquer lugar? Tudo que a gente for falar aqui, a gente está colocando hipótese, né? Hipótese, porque cada claro. caso teria que avaliar a particularidade. Às vezes, a criança está querendo chamar atenção, ela está querendo carinho para ela, está se sentindo sozinha. Às vezes, ela está pedindo limites, que a criança muito solta, ela não se sente bem. Perfeito. Então, a criança, quanto mais você organiza, ela funciona muito melhor
quando você organiza horários para ela, que ela sabe o que ela vai fazer depois do que ela está fazendo, ela já sabe o que ela vai fazer em seguida. E isso deixa ela muito mais segura e tranquila. Você poder comunicar para ela, então se vai haver alguma mudança, algum evento diferente, você comunicar para ela, olha, vai acontecer isso, claro, dentro das devidas proporções. Digamos que vai ter um passeio. Vai ter um passeio, assim, tal hora, a gente vai se organizar, assim, assado. Por que é importante? Porque na cabeça dela, ela já vai elaborando. Claro. Se você faz tudo, assim, de surpresa, de supetão, a criança, até ela organizar a cabeça dela e situar o que está acontecendo, aquilo cria uma confusão na cabeça dela. Isso não é legal. Então, como ela está em formação, quanto mais você poder ajudá-la a ela conseguir organizar, ordenar e sequenciar o que está acontecendo dentro da rotina dela ou do que está surgindo de extra, muito melhor, em termos de organização do pensamento dela. Maravilha, 16 horas e 25 minutos. Olha, você que está acompanhando o programa, e você, inclusive a Cecília, que fez perguntas e tudo mais, você que mandou as suas questões, pode entrar em contato aqui com a Rádio Cultura, que nós temos o telefone de contato da Rosane Delgado, se você precisar, tá bom, para passar para ela, tá legal? A Rosane Delgado está aqui todas as quarta-feiras, no Momento Família. Na semana que vem, nós vamos já ver aqui para a gente trazer alguém do Conselho Tutelar, trazer uma professora ou uma diretora de colégio, para que a gente possa estar falando mais abrangentemente desse assunto, que eu acho que é um assunto importante, porque eu acho que tudo que nós pudermos fazer agora, para tentarmos ter esses jovens, esses adolescentes de volta no nosso comando, porque nós perdemos o comando, né? Infelizmente, nós estamos perdendo o comando, e perdendo feio. E se nós perdemos o comando dos nossos filhos, o tráfico pega. E aí a coisa fica mais complicada ainda. Mas a gente também perde o comando porque a gente abre mão. Exatamente. Essa que é a grande questão que a gente está discutindo, Exatamente. Né? Nós vamos voltar nesse assunto na próxima quarta-feira. E aí sim, vamos estar abrangendo o assunto com mais pessoas para discutir aqui, com a presença da Rosane Delgado, tá bom? Ela vai continuar aqui nos estúdios. Se você tiver alguma pergunta, tiver alguma coisa, você pode entrar em contato com a gente aqui no 3026 8020, ela está aqui na Rádio Cultura, pode te atender, ou então você pode mandar sua pergunta aqui pelo WhatsApp da Rádio Cultura, também ela vai te responder, tá legal? 16h27, eu tenho que ir para o intervalo comercial, daqui a pouquinho tem pergunta também para a professora Delamares, depois da música e o intervalo comercial, a professora Delamares responde ao ouvinte que já mandou a sua pergunta aqui, tá legal? Vamos trazer uma música então? Lulu Santos, Certas Coisas, 16h27.